Capítulo 58. O Rei dos Ladrões. Innis Vidrine. Dos muitos vértices que existiam na Terra, poucos sobreviveram até os dias de hoje, consumidos pela vulgaridade, abandonados por seus habitantes ou simplesmente esquecidos pelas pessoas que no passado costumavam adorá-los e visitá-los. Innis Vidrine resistiu graças aos menestréis, poetas e artistas que ainda a descrevem em seus versos. Oculta no plano etéreo, perpetuamente afastada da influência e, sobretudo, da corrupção humana, porém repleta de cor e de vida, a Ilha do Vidro tornou-se um refúgio não só para as fadas, mas para entidades que tiveram ao longo dos séculos seus panteões desmantelados, ou para aquelas que, cansadas, procuram o isolamento da esfera comum. Afora os deuses, que a frequentam em períodos de festa, como acontecia a propósito naquela noite, há toda uma gama de criaturas que adotou os domínios feéricos como lar permanente, sendo recebida de braços abertos pelos Cid, ansiosos para ver suas praias povoadas, seus salões animados, suas velas e tochas acesas, seus bares e tavernas ocupados. A face oeste de Innis Vidrine terminava em um rochedo íngreme, pontilhado de cavernas, pequenas e grandes, que se abriam para a vastidão do Atlântico. Era noite fechada quando os elfos, instruídos por Oberon, revelaram a Daniel uma trilha estreita, escavada na rocha, que permeava a falésia e morria ao nível do mar. Descendo por esse caminho, levando consigo a Hayabusa, o exilado chegou à boca de uma gruta de onde emanava uma luz tremulante. Seguiu por uma galeria rugosa, orlada de alcovas e nichos, dentro dos quais se destacavam bustos metálicos retratando o que, à primeira vista, parecia ser os ídolos helênicos, figuras como Zeus, Afrodite e Apolo. Alguns haviam sido esculpidos em bronze, outros em ouro, ferro e cobre, mas em todos os casos as obras eram perfeitas, de uma precisão e uma beleza incríveis, superiores ao trabalho de qualquer artista que já vivera. O calor subia à medida que Daniel se aproximava da última câmara, entulhada de martelos, alicates, tenazes, morças, cravos e talhadeiras, além de moldes para peças dos mais variados tamanhos. A luz oscilante que radiava através da passagem tinha origem em uma fornalha colada à parede, o bojo alaranjado, as portinholas abertas de cujo interior, o exilado saberia mais tarde, brotava uma poça de magma telúrico, o mesmo utilizado pelo Cid, milênios antes, para a construção da mítica espada Excalibur. No centro da sala eclodia uma imensa bigorna e no canto sul, sentado a uma longa e robusta mesa de madeira, cochilando, debruçava-se um indivíduo corpulento, corcunda, os cabelos e a barba vermelhos, a pele bronzeada, os punhos calejados, sem camisa, trajando um grosso avental de couro, combinado com um par de braceletes de aço. Atrás dele nascia uma fonte de água que escorria para um orifício no solo, e sobre o piso acumulavam-se baldes, espátulas, luvas, caixotes com metais pulverizados, argamassa, produtos químicos e outros objetos necessários aos ofícios tanto de ferreiro quanto de artesão. Daniel estacionou a motocicleta na entrada da oficina e avançou cauteloso. Os elfos o haviam prevenido de que o mestre de armas era grosseiro, intolerante e não gostava de receber forasteiros.
Contudo, o Celeste tinha um plano para dobrá-lo e conseguir sua confiança sem grandes problemas. Olá! O exilado parou diante da bancada de trabalho. Identificou projetos rabiscados a lápis, desenhos de armas, escudos, barcos, castelos, um sem número de rascunhos belíssimos, mas inacabados. Olá! Boa noite! O homenzarrão ergueu o rosto, como se despertasse de uma letargia de séculos. Olhou para a frente sem entender nada, sem compreender quem era o visitante e o que ele queria. Depois, soltou um pigarro, endireitou-se, esfregou com as costas da mão o rastro de saliva que escorria pela barba e falou, ranzinza, com cara de poucos amigos. Quem é você? Sou um freguês, apenas. Seus serviços me foram recomendados por todos aqueles com quem conversei, ó grande ferreiro, os quais têm muito apreço e admiração pelo seu trabalho. Ah, é? Aproxime-se. Sente-se, por favor. Quem me indicou a você, afinal? Foi a moça que troca os cabelos? Moça! O exilado não percebeu de início a quem ele se referia, mas não queria estragar a recepção favorável, então concordou. Sim, ela mesma. Além, naturalmente, do rei Oberon e da rainha Titânia, que o idolatram. Ah, entendo. O barbudo afagou a corcunda. Deu um longo suspiro e continuou. Em que posso servi-lo, então? Daniel sacou a bereta escondida na traseira da calça, removeu-lhe o pente e a entregou ao ferreiro. Primeiro, gostaria de revertê-la às configurações de fábrica, se é que me entende. Não sei se é bem a sua área. Ah, minha área, sim. Isso eu faço de graça, em menos de 5 minutos. O que mais deseja? Que forge novos projéteis a partir das raspas de outra arma. Uma arma mágica. Aí, veja bem, já não posso fazer de graça. Meus serviços são concorridíssimos, sinto muito. Nunca me passou pela cabeça que o fizesse de graça. Faço questão de pagar. Como? Pelo que vejo, você não tem nada que me interessa. As aparências enganam. Daniel, então, tirou do bolso um objeto em forma de ogiva, minúsculo e extremamente brilhante. Aquela era, com efeito, uma das balas do revólver com o qual Hector, ex-namorado de Kyra, tentara matá-la na Universidade de Santa Helena fazia meses. O exilado a salvara na ocasião, removendo o estilhaço e o guardando as 7 chaves dentro de um baú no porão do apartamento praiano. Que tal isso? É o bastante? Oricalco! O rosto do ferreiro se transformou e ele passou de velho ranzinza a criança faceira. Onde conseguiu? Segredo! É o último fragmento disponível na Terra. Todas as jazidas se esgotaram e os artigos atlantes, bem como seus cofres,
foram desintegrados pela inundação. Esta peça é rara. Sim, rara, raríssima, única. O gigante contemplava o projétil exposto sobre a palma de Daniel, querendo tocá-lo. Peço desculpas se fui rude ou se desprezei suas posses. Não imaginava estar na presença do portador de tão inigualável tesouro. O tesouro é seu se aceitar o serviço. Aceito! Ele se levantou, meio estabanado, e o capitão notou que era coxo. Quando podemos começar? O quanto antes. Daniel correu à vista pela gruta, andou até a parede onde eram guardadas as ferramentas e escolheu uma delas, um martelo pesado de cabo longo, feito para ser empunhado com ambas as mãos e que lhe parecia servir a seus propósitos. Pode me emprestar este instrumento por 1 minuto? À vontade! Erguendo o martelo, Daniel deu 3 passos na direção da Hayabusa e a fitou por alguns instantes, como se fizesse uma prece silenciosa a um amigo em seu leito de morte. Em seguida, toda a piedade se esvaiu, ele tomou fôlego e a golpeou, começando pela lataria, depois o guidão, as rodas, o cano de descarga, o aro, o painel. Já no primeiro choque, a motocicleta tombou e, como quem sacrifica um cavalo ferido, o exilado prosseguiu mirando o tanque de combustível até rasgá-lo completamente. No final, só restou uma massa metálica, as peças úmidas espalhadas, feitos órgãos de um animal mutilado. No meio de parafusos, correntes e roldanas, Anjo e Ferreiro divisaram uma lâmina de bronze curta, pontuda, ainda misturada ao óleo que escapava do motor, decorada com runas místicas, algo semelhante a uma adaga comprida. Daniel franziu o senho, revirou as entranhas da máquina e, com as mãos sujas, apanhou o artefato, trazendo-o à oficina do mestre. Pelas barbas de Zeus! Exclamou Corcunda, gargalhando e afagando a barriga. Mas se não é a lança de Nod! Exato! Como sabe? Confirmou o querubim pasmo. Ué! Já trabalhei nela antes, durante um tempão, e mais de uma vez. Sorte sua! Tenho as formas já prontas. Quantos projéteis vai querer? Quantos consegue produzir em 1 hora? Só 1 hora? Uns 2. Ele admitiu envergonhado. Mas olha, se ficar um pouco mais, reponho as 8 balas. 2 são o bastante. Tranquilizou Daniel, ainda atônito com a inesperada revelação. Sinceramente, só preciso de 1. Quando indagado sobre quem anteriormente lhe encomendara os projéteis, o artesão foi reticente. Embora tenha deixado escapar certas pistas, sua ética de ferreiro não lhe permitia expor seus clientes. Daniel, por sua vez, tinha aprendido, graças à proximidade com os seres humanos, a manipular as pessoas
e a chave para tal consistia em encontrar o ponto fraco das vítimas e explorá-lo. O ferreiro era manco, desajeitado, corcunda, desprovido de elegância ou beleza, vivia recluso em uma caverna e se apresentava ao mundo através de sua arte. Então, o jeito de conquistá-lo era bajulando-o nesse sentido, valorizando o seu trabalho, amaciando-lhe o ego. Sabendo disso e enchendo o anfitrião de elogios, o exilado o conquistara, mas mesmo assim o mestre de armas não se rendeu e economizou nas palavras, alegando profissionalismo. Já fiz itens para anjos e deuses, demônios e fadas, amigos, inimigos. Se começar a delatar meus fregueses, viro o alvo. Justificou-se. Como não podia falar dos outros, discorreu sobre si, esclarecendo que não se encaixava nos padrões de sua gente, tanto no aspecto físico quanto no moral. Os olimpianos são traiçoeiros, disse, desabafando angústias reprimidas. Nunca confie neles, enfatizou enquanto esmagava um pedaço de bronze sobre a bigorna, em meio ao tilintar de faíscas. Depois não diga que não avisei. Daniel agradeceu o conselho e, ao fim de uma hora, tendo utilizado a fornalha, os moldes pré-fabricados, a bigorna, um par de foles e, é claro, suas habilidades divinas, o homenzarrão removeu com todo o cuidado as balas de chumbo e as substituiu pelos novos projéteis. Durante o processo, o querubim reparou que eram necessários apenas 2 ou 3 fiapos da lança para transformar os cartuchos em armas místicas, motivo pelo qual o artefato de Nod se conservava praticamente intacto até hoje. O ferreiro regressou à bereta às configurações de fábrica, conforme prometera. Daniel pagou com a pequena ogiva de platina branca, recolocou a pistola e a lança no cós, uma de cada lado, sob a jaqueta, e deu uma última olhada no bolo compacto em que se convertera a Hayabusa. Despediu-se, mas o anfitrião o abordou na saída, contaminado por sua simpatia, inclinado a ajudá-lo e também intrigado para saber quem era aquele celeste e o propósito que o trouxera a Ines Vidrin. Gostei de você, dos meus. Estendeu-lhe a mão. Quer que eu lhe conte quem encomendou as balas, afinal? Não se deu o trabalho, mestre. Daniel deu-lhe uma pancadinha no ombro. No íntimo, eu já sabia. Você só confirmou. Não precisa de nada? Não. Se bem que... Coçou o queixo. Deixa pra lá, não quero incomodá-lo. Não incomoda? Bom, já que insiste, eu tenho uma ideia. De volta ao topo do rochedo, Daniel vislumbrou as estrelas e, naquele momento, sentiu-se ao mesmo tempo triste e aliviado. Embora a Hayabusa o tivesse acompanhado fielmente, desfazer-se dela era como tirar um peso das costas, como revelar ao mundo um segredo devastador que o consumira por décadas. O que o preocupava agora era a suposta participação de Sofia naquele conluio
E o que exatamente ela tramava? A moça que troca os cabelos só podia ser a Elohim, o que explicava o fato de ela conhecer tão bem a Ilha das Fadas, suas pontes e seus habitantes. Que ligação, afinal, ela teria com o Sete e com o finado Solon, que no século XX o delatara? Seria apenas uma mercadora? Uma simples comerciante de informações sem ideologia ou princípios? Ou tinha conexões mais profundas? Se tinha, quais eram? Com quem e sob quais pretextos? Daniel podia suportar muitas coisas, mas nunca soubera lidar com a dúvida. Preferia a verdade, doesse a quem doesse, e iria arrancá-la de Sofia, como já arrancara em ocasiões menos nobres. Como decidir anteriormente, aquela missão seguiria suas regras e ele, só ele, teria a última palavra sobre todas as encruzilhadas e ponto final. Nas 2 horas que o exilado passara declamando suas aventuras aos cortesãos de Oberon e depois na caverna, na companhia do Corcunda, Sofia correu praças, ruas, tavernas, palácios e estalagens de Inis Vitrin, atrás de um antigo deus que era fugaz por natureza e costumava visitar de tempos em tempos os vértices e as propriedades do Cid. Entre os gregos, seu nome era Hermes, tido pelos homens como o patrono das estradas, dos viajantes, dos diplomatas e dos ladrões, entre outros atributos não tão polêmicos. De personalidade tolerante, raciocínio rápido e mente sagaz, Hermes se adaptara como poucos aos novos tempos e, assim como as fadas, continuava a vagar pelo plano etéreo, mais sugando a criatividade das pessoas do que as inspirando. Afinal, ele era um gatuno, um malandro, segundo o palavreado moderno. Seu aspecto permissivo e sua capacidade de desaparecer em ocasiões perigosas, todavia, o ajudavam a passar despercebido por ambientes inóspitos, o que permitiu que ele descobrisse sozinho muitas rotas escondidas, abandonadas ou esquecidas. Uma dessas passagens, conhecida por ele e por mais ninguém, era aquela utilizada por Orfeu na era mítica para escapar da Estígia. Sofia tinha quase certeza, ou a esperança, de que Hermes estaria na Ilha do Vidro durante a noite do alto verão, sendo ele um amante de boa comida, da dança, dos vinhos e dos licores de qualidade. Localizando-o, estabeleceu com ele um trato que incluía, pelo lado do deus helênico, a obrigatoriedade de guiá-los ao centro da terra, agora ocupado e completamente dominado por Metatron e seus generais. Selado o pacto, Olimpiano e Elohim se dirigiram à orla leste de Inis Vidrin, cujas encostas eram justamente o oposto das altas falésias que delimitavam a ilha a oeste. Aqui, as colinas desciam paulatinamente até a vegetação dar lugar à areia branca, traçando uma estria de praias delgadas compostas de recifes cristalinos e pequenos recôncavos. Sobre uma dessas colinas erigia-se o magnífico farol do Crescente, uma torre de mármore cujo fastígio ardia em chamas azuis. Construído fazia 4 milênios, esse farol tivera, no passado, a serventia de orientar os irlandeses na direção de Tir na Nog e os bretões à ilha de Avalon. Sofia e Hermes caminharam desde a cidadela até uma bifurcação na estrada e lá se detiveram para esperar Daniel.
À esquerda, a alameda serpenteava morro acima e terminava no farol. E à frente, descia em linha reta até o mar. Nesse ponto, o capim era tão alto que lembrava uma plantação de centeio, encurtando a visão do que os aguardava 5, 10 metros adiante. Impaciente, habituado à mobilidade e à rapidez do dia a dia, o Deus acendeu um cigarro. 10 minutos atrasado. O rapaz tragou, sem camisa, usando jeans, o corpo esguio, os cabelos curtos, claros e cacheados. Hermes trazia um apito de bronze ao redor do pescoço e calçava um par de sandálias antigas de couro, decoradas com asas de pombo nos flancos. Na mão esquerda, segurava uma pá. O seu amigo ainda demora? Ele não é meu amigo. E não, ele não demora. Já está vindo, aposto. Aposta? Aposta quanto? Não aposto nada. É só modo de dizer. E o que ele foi fazer? Pelo que me disse, procurava um ferreiro. A morena coçou o nariz. Certamente os elfos lhe indicaram o seu irmão. Ele não é meu irmão? No máximo, meu irmão, nem isso. Rebateu o jovem Deus, simulando uma carranca de nojo. Envergonha-me, aliás, imaginar que meu pai gerou um ser tão monstruoso. Fez de propósito para nos assustar. Felizmente, ele mesmo se exilou. Quero um trago? Silêncio. Sofia não respondeu. Quando Hermes olhou ao redor, sua contratante desaparecera. Ele não vira nada, não escutara nada, nem poderia. Quem a raptara fora um querubim, o mais versado dos assassinos. Furtivo como uma hiena que percorre as savanas, Daniel dera um bote silencioso e puxara Sofia para dentro da mata. Retendo-a pelas costas, ele encostou a lança em seu pescoço, usando o objeto como se fosse um punhal, a um movimento de degolá-la. Quieta! A mão esquerda lhe tapava a boca. Já vou deixar que fale. Mas antes, escute. Quando eu liberar os seus lábios, você me dará uma boa razão para ter estado aqui antes, em Inisvidrin, e para ter contratado os serviços do ferreiro. Quero saber se era você o tempo todo que provia a minha pistola de balas mágicas, e se era porque nunca me contou. Se a sua justificativa me convencer, eu a liberto. Se não, vou cortar a sua garganta e você morre agora. O capitão deslizou os dedos da boca aos quadris, prendendo-a, mas lhe permitindo falar. Muito bem, comece. Não faça besteira, soldado. Não era eu o tempo todo, mas fui eu algumas vezes. Ela confessou, a voz trêmula. Algumas vezes? Daniel a virou de frente e moveu a lança da goela para o coração. Algumas? Que vezes? Quantas vezes? Por quê? Pra quê? Com que objetivo? Com qual propósito? Salvá-lo! Sofia o encarou meio tristonha. Não se lembra do Natal de 78? Os cartuchos extras?
Eu me arrisquei indo em segredo ao sexto céu, subtraindo a lança, trazendo-a para cá e a devolvendo antes que os malaquins dessem por sua falta. Não fosse isso, você agora estaria enterrado sob os escombros de Beirute. Então, sabia da emboscada? Ele se referia ao combate que travara contra Uraquim e seus guerreiros em um estádio abandonado no Líbano na primavera de 78. Por que não me disse? Já me perguntou isso antes. E você não respondeu. O que quer que eu responda? A Elohim tinha os olhos marejados. Que eu sabia que o traí? Não, é você quem escolhe. E você escolheu morrer. Em Nova York eu lhe contei que estava sendo caçado. E o que você respondeu? Diga! Quero ouvi-lo dizendo. Eu disse que já tinha perdido tudo e que um erro a mais não fazia diferença. Recordou-se cabisbaixo. Mais ou menos isso. Você não tem amor próprio, nunca teve, ou se teve, o perdeu com a morte de Micael. Eu lhe pergunto agora, como alguém que não ama a si mesmo pode amar outra pessoa? Uma lágrima escorreu pela face. Será que compreende, afinal? Por que não ficamos juntos? Por que não daria certo? Por que você nunca fala as coisas? O anjo recolheu a arma e se afastou. Por que não conversa? Por que não discute? Por que você não escuta? Chega dessa conversa. Limpou a cara. Temos uma missão a cumprir. Já consegui a nossa passagem. Venha, está tudo acertado. Que gritaria é essa? O rosto de um jovem desabrochou em meio ao capim. O que está acontecendo? Cadê você? Daniel e Sofia saíram do mato aparentemente recuperados da traumática cariação. Nesse ponto, eles eram bem parecidos. Ambos sabiam fingir, bem até demais, esconder seus sentimentos, enganar os outros, representar papéis. Quem é o frangote? Daniel perguntou em voz alta. Nosso guia. Ela disse sem demonstrar grande afeição pela entidade que contratara. Hermes, filho de Zeus, rei dos ladrões, nascido no Olimpo. Gosto que me chamem de Mercúrio. Os romanos me valorizam mais. E, a propósito, frangote é a mãe. Nunca tive uma, mas a sua não parece tão má. Daniel chegou à encruzilhada. Já era quase meia-noite. Bom, vamos ao trabalho? Claro, pode começar. Hermes jogou a pá ao querubim, que a agarrou mais por instinto. Cave! Onde? Em qualquer lugar. Nisso, Deus traçou com o dedo um retângulo no chão, medindo 2 metros por 1, entrou no perímetro dele
e pisou forte contra o solo 4 vezes seguidas, como se sapateasse. Depois, pulou para fora. Pode ser aí! Já que é tão esperto, me diga uma coisa. É você que nos levará ao Hades? Não tem mais ninguém por perto, tem? Por que pergunta? Nada, é só para saber mesmo. Curiosidade. É que, pelo que soube, as coisas não saíram muito bem da última vez. Não foi culpa minha? Percebe-se. Experiente em sulcar trincheiras, Daniel produziu um buraco simétrico até encontrar um fundo sólido. De início, achou que fosse um sarcófago, mas era, na realidade, um alçapão de portas duplas, sem trancas, com um par de argolas servindo de maçaneta. O exilado arremessou longe a pá e esticou as costas. Eureka! Abra-o! Ordenou o deus olímpico e o celeste obedeceu. Dentro do alçapão surgiu uma escada de pedra escura, tosca, sem acabamento, que descia a um ambiente ainda mais negro. Muito bem, agora vocês podem entrar. Não é o nosso guia? Instigou Daniel, abrindo caminho para um implicante Mercúrio. O guia vai na frente. Está bem. O jovem rendeu-se, cuspiu a bagana, amassou-a com a sola e tomou a dianteira, alcançando os degraus. Último fecha a porta. Daniel era o último, mas não a fechou por inteiro. Só por precaução, usou uma pedrinha como calço, deixando as seções entreabertas. Quando eles desceram uns metros, a passagem foi engolida por um intenso negrume e os celestes entenderam que não estavam mais em Inis Vidrim, na Terra ou em qualquer outro plano já visitado. Era isso? Estes anos todos? Sofia puxou o assunto em diferente atenção. Guardava a lança dentro da Hayabusa e precisava do ferreiro para removê-la? É a sua cara, totalmente previsível. Se o esconderijo era assim tão previsível, como não o descobriu? Vocês, Elohim, são engraçados. Todos nós somos muito burros e vocês, muito inteligentes. E repetiu o que a parceira dissera antes no matagal. Chega dessa conversa, Chéri. Temos uma missão a cumprir.